A Coca-Cola gasta bilhões intermináveis em publicidade todos os anos, mas nunca tentará vender seus produtos para você. Eles vendem uma ideia, felicidade, harmonia, união. Mas alguns diriam que é uma distração da verdade perturbadora. Há muitas acusações sérias contra a empresa de que causaram doenças, secas, exploração e muito, muito pior. Examinaremos como a Coca-Cola realmente se tornou uma das marcas mais reconhecidas de todos os tempos e a que custo. Porque uma coisa é certa, você não constrói um império vendendo água com açúcar contando a verdade às pessoas. Os olhos do rei. A Coca-Cola dá aquela sensação nova e refrescante. Não há nada como Coca-Cola gelada. Na década de 1880, houve uma certa reação contra os médicos, e as pessoas começaram a usar remédios caseiros. E um bando de empresários enganosos aproveitaram esta oportunidade e começaram a criar poções e Alexas que alegavam ter uma grande variedade de benefícios médicos. A Coca-Cola gasta bilhões intermináveis em publicidade todos os anos, mas nunca tentará vender seus produtos para você. Eles vendem uma ideia, felicidade, harmonia, união. Mas alguns diriam que é uma distração da verdade perturbadora. Há muitas acusações sérias contra a empresa de que causaram doenças, secas, exploração e muito, muito pior. Então aperte o cinto. Faremos uma viagem pela incrível história da Coca-Cola, abrangendo 3 séculos diferentes. Então aperte o cinto. Faremos uma viagem pela incrível história da Coca-Cola, abrangendo 3 séculos diferentes. Examinaremos como a Coca-Cola realmente se tornou uma das marcas mais reconhecidas de todos os tempos e a que custo. Porque uma coisa é certa, você não constrói um império vendendo água com açúcar contando a verdade às pessoas. Os olhos do rei. A Coca-Cola dá aquela sensação nova e refrescante. Não há nada como Coca-Cola gelada. Na década de 1880, houve uma certa reação contra os médicos, e as pessoas começaram a usar remédios caseiros. E um bando de empresários enganosos aproveitaram esta oportunidade e começaram a criar poções e Alexas que alegavam ter uma grande variedade de benefícios médicos. A verdade é que eles eram principalmente perigosos, misturas ineficazes de vários produtos químicos diferentes. Mas sem regulamentação, eles poderiam reivindicar quaisquer benefícios de saúde que desejassem. Portanto, os negócios estavam crescendo. Um medicamento patenteado popular chamava-se Vin Mariani, que continha uma mistura de vinho e cocaína que supostamente curava quase qualquer doença ou enfermidade, contanto que você beba 3 copos todos os dias. E uma pessoa que adorou esta bebida foi um homem chamado John Pemberton, um veterano de guerra que foi gravemente ferido em batalha. Os médicos realmente pensaram que ele iria morrer e lhe deram uma dose de morfina para tentar compensar a dor nas últimas horas. Mas John, de alguma forma, sobreviveu. No entanto, ele desenvolveu um sério vício em morfina. É por isso que quando ele descobriu Vimariani, ele ficou viciado na bebida. Ele pensou que isso o estava ajudando a superar o vício em morfina. E claro, depois de beber, ele realmente se sentiu melhor. Mas não é porque fosse medicinal, é porque continha vinho e cocaína. Mas como Pemberton adorava a bebida e ele próprio era químico, ele decidiu criar sua própria versão. E em 1884, ele lançou o vinho francês Coca, que foi basicamente uma imitação de Vimariani com mais alguns ingredientes adicionados. E no entanto, essa bebida falsa logo se tornaria a Coca-Cola. Agora, para ser justo com Pemberton, ele não era uma cobra ou um vendedor tentando enganar as pessoas deliberadamente. Ele realmente acreditava em seus produtos. No entanto, o timing de Pemberton foi terrível. Apenas um ano depois, golpe de proibição. Com muitos estados proibindo o álcool, Pemberton teve que tirar o vinho de sua bebida e substituí-lo por água gaseificada. Mas isso deixou a bebida com um sabor muito amargo, então ele adicionou uma grande quantidade de açúcar para neutralizar isso. Agora que o vinho foi removido, ele poderia continuar vendendo vinho francês, Coca, mas eles precisavam de um novo nome. Felizmente, o contador de Pemberton, Frank Robinson, veio com uma sugestão que parece cativante: Coca-Cola. Agora, a empresa alegaria mais tarde que o nome não significa nada e é apenas uma aliteração que soa bem. Claro, isso não é verdade. O nome era uma referência aos 2 ingredientes principais da bebida: o Colon para cima, que contém cafeína,
e a folha de coca, que continha cocaína. Até hoje, a Coca-Cola nega que sua fórmula já tenha contido cocaína. Apesar de estar extremamente bem documentado, continha folha de coca, que contém cocaína. Eventualmente, em 1929, eles encontrariam uma maneira de remover toda a cocaína ativa das folhas de coca assim que ficasse claro que a cocaína não era exatamente o remédio mágico que eles pensavam inicialmente. Mas na década de 1880, ninguém estava preocupado com a cocaína na bebida. Agora, a empresa alegaria mais tarde que o nome não significa nada e é apenas uma aliteração que soa bem. Claro, isso não é verdade. O nome era uma referência ao dois ingredientes principais da bebida, o colon para cima, que contém cafeína, e a folha de coca, que continha cocaína. Até hoje, a Coca-Cola nega que sua fórmula já tenha contido cocaína. Apesar de estar extremamente bem documentado, continha folha de coca, que contém cocaína. Eventualmente, em 1929, eles encontrariam uma maneira de remover toda a cocaína ativa das folhas de coca assim que ficasse claro que a cocaína não era exatamente o remédio mágico que eles pensavam inicialmente. Mas na década de 1880, ninguém estava preocupado com a cocaína na bebida. Então, agora que o vinho foi removido, a Coca-Cola poderia continuar sendo vendida. O único problema é que poucas pessoas estavam comprando. Pemberton ainda tentava convencer as pessoas sobre o aspecto medicinal da bebida. Os primeiros anúncios da Coca-Cola a descreviam como uma substância inofensiva, maravilhoso tônico cerebral que alivia dores de cabeça e dores de estômago. Mas as vendas foram lentas porque havia inúmeros outros medicamentos patenteados que ofereciam a mesma coisa. Então, Lidar realmente não se destacou. Enquanto isso, Pemberton estava ficando cada vez mais doente. Sua dor estava piorando, seu vício ficando mais forte. E em 1888, John Pemberton estava morto. A tragédia é que ele não tinha a menor ideia de que sua bebida logo se tornaria uma das bebidas mais coen-ácidas em todo o planeta. Pouco antes de Pemberton morrer, ele vendeu a empresa por $300 para um ambicioso viciado no trabalho chamado Asa Candler. Candler então começou a comprar quaisquer ações em circulação pertencentes a outras pessoas para que pudesse ter a empresa totalmente sob seu controle. Investigações posteriores descobririam que Candler pode não ter realmente comprado todas essas ações, já que alguns dos documentos continham assinaturas falsas. Talvez nunca saibamos exatamente o que aconteceu porque Candela teve os primeiros registros da empresa queimados, provavelmente para cobrir seus rastros. Mas tudo isso era irrelevante porque na década de 1890, Asa Candler era totalmente responsável pela Coca-Cola. Mas lembre-se, a bebida não era tão popular no início. Então Candler começou a encher a cidade com banners da marca Coca, outdoors e cartazes. Eles até pintaram o logotipo em celeiros e basicamente colaram o logotipo da Coca-Cola em tudo que puderam. Então as pessoas começaram a ver o logotipo em todos os lugares que iam. Mas um dos primeiros golpes de gênio do marketing da Coca-Cola foi entrar em contato com todas as farmácias da região. Obtenha uma lista de seus principais clientes e envie-lhes um cupom grátis da Coca-Cola. A lógica era que, ao oferecer às pessoas um teste gratuito, eles se tornariam clientes para o resto da vida, especialmente porque a bebida continha vários produtos químicos viciantes. No entanto, logo ficou claro que anunciar a Coca-Cola como medicamento era uma estratégia errada. Em vez de apenas comercializar para pessoas que estavam doentes, eles poderiam comercializá-lo para todos, simplesmente posicionando-o como um prato saboroso, bebida relaxante que qualquer um poderia desfrutar. Isto teve o benefício adicional de desassociar a Coca-Cola da indústria de medicamentos patenteados, que logo enfrentaria muito escrutínio quando as pessoas percebessem que a maioria de suas afirmações eram mentiras completas. A estratégia de marketing de massa da Coca-Cola foi um grande sucesso. À medida que as vendas começaram a crescer rapidamente, Candler reinvestiu cada vez mais dinheiro em publicidade e até começou a pagar estrelas de cinema e atletas para endossar a People. A bebida. Isso é Coca-Cola? Sim, senhor. Grande parte do sucesso da Coca-Cola tem sido a criação de um ambiente tão positivo, imagem saudável na mente das pessoas sobre o que a bebida representa.
E que melhor maneira de fazer isso do que pagar celebridades populares para recomendar a bebida? Eles até começaram a apresentar o Papai Noel em seus anúncios no Natal, sempre segurando uma Coca-Cola para fazer a conexão nas mentes das crianças entre a Coca-Cola e a alegria do Natal. Claro, nada desse marketing pode parecer particularmente especial, mas na época era. A Coca-Cola foi pioneira em muitas estratégias de marketing que logo se tornaram comuns. Por exemplo, vendas de sexo podem ser um clichê publicitário hoje em dia, mas muito poucas empresas tradicionais exploraram isso tanto quanto a Coca-Cola com o uso da Coca-Cola. Garotas, mulheres atraentes que sempre tinham uma Coca-Cola na mão. A Coca-Cola até criou um departamento de estatística para analisar o tráfego e o movimento dos carros nos supermercados, para que pudessem determinar os locais mais eficazes para colocar seus anúncios. E à medida que novas tecnologias foram introduzidas, das rádios à TV, a Coca-Cola estava sempre pronta para investir dinheiro em publicidade nesses novos meios para garantir que todos em todos os lugares conhecessem seu produto. Inicialmente, no entanto, a Coca-Cola era vendida principalmente em refrigerantes. Isso permitiu que a Coca-Cola economizasse enormes quantias de dinheiro porque eles simplesmente tinham que distribuir a calda, e depois seria misturado com água gaseificada por quem o vendesse. Portanto, os custos de envio e distribuição da Coca-Cola eram muito mais baixos. Mas então um dia, dois advogados chamados Benjamin e Joseph vieram para um Chandler com uma ideia: vamos engarrafar. Chandler achou que essa era uma ideia realmente idiota. O engarrafamento era muito caro e complicado, mas Benjamin e Joseph disseram que assumiriam todos os custos e arriscariam eles próprios. Então a Candor concordou e assinou um contrato concedendo-lhes todos os direitos de engarrafamento da Coca-Cola por apenas uma taxa nominal de $1. Candler percebeu que não tinha nada a perder no cenário improvável de que essa ideia de engarrafamento realmente desse certo. Significava simplesmente que ele venderia muito mais xarope de Coca-Cola. Claro, como sabemos agora, a Coca-Cola engarrafada foi um sucesso inimaginavelmente enorme. Os clientes adoravam Coca-Cola engarrafada. Então, no início, isso foi ótimo para Candler. Isso significava que os engarrafadores estavam comprando muitos e muitos xaropes de Coca dele. E esta foi uma grande fonte de receita para o negócio. Mas havia um problema muito importante. Porque Candler não acreditava que engarrafar Coca-Cola funcionaria, ele quase não pensou no contrato que assinou. Portanto, não houve prazo definido no acordo e nenhuma menção sobre a alteração de preço caso o custo de produção do xarope de Coca aumentasse. O que isto significava é que a Arthur Candler tinha dado AOS Engarrafadores um contrato interminável para lhes fornecer xarope de Coca-Cola ao mesmo preço baixo, independentemente do aumento do custo das matérias-primas. Isso levaria a vários processos judiciais entre a Coca-Cola e seus engarrafadores. Nas próximas décadas, a Coca-Cola Company acabaria pagando incontáveis milhões de dólares para recomprar alguns dos direitos que Candler havia vendido.